E aí, gente, e a troca de pontos no Campeonato Brasileiro? O que disse Renato sobre Edenilson e Rafael Cabral? E para mim está claro, se Edenilson pudesse atuar na Argentina em La Plata, ele seria titular na terça-feira. Já Rafael Cabral, para mim, não chega como titular absoluto. Terá que conseguir dentro de campo. É verdade. Ele não poderá jogar nem a Libertadores, nem a Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro mostra que vai ser um campeonato de perde e ganha. Trocação de pontos. Até porque temos uma Copa América logo ali. Não dá para desistir do sonho do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Grêmio, neste momento, está à frente, por exemplo, de Palmeiras, de Botafogo, de Corinthians, de São Paulo, de Atlético Mineiro e do todo-poderoso Internacional, que perdeu para o Atlético Paranaense hoje lá no Paraná. O jogo terminou há instantes atrás. O Grêmio começou muito mal o Campeonato Brasileiro contra o Vasco, depois com 2 vitórias, já está na 4ª colocação, a 1 ponto do líder. Se tivesse empatado pelo menos com o Vasco, estaria com 7 pontos, brigando na liderança, empatado com o Vasco e com o Flamengo e Red Bull Bragantino. O Campeonato Brasileiro será de trocação de pontos. Depois da vinheta, a gente fala um pouco mais sobre isso. E sobre o que disse Renato, que para mim não ficou dúvidas. Edenilson, se tivesse condições de jogar na terça-feira, seria titular da Libertadores. E ele será titular de Renato Portaluppi. A gente fala sobre isso depois que a vinheta rodar. Bom, gente, o Campeonato Brasileiro será de trocação de pontos. Ponto. O Flamengo empatou com o Palmeiras hoje, um jogo modorrento, as duas equipes pensando na Libertadores, um 0-0, assim, cara, horroroso, ruim. O Atlético Mineiro ontem atropelou o Cruzeiro, o Grêmio venceu o Bahia, o Fluminense venceu o Vasco, o Bragantino venceu o Corinthians, o Atlético Paranaense venceu o Inter e ainda temos hoje, daqui a pouquinho, na verdade já começou, né? Botafogo e Juventude, Atlético Goianiense e São Paulo. Eu gravo esse vídeo perto das 7 horas da noite e o Botafogo vai vencendo o Juventude já por 2-0 e o São Paulo vai vencendo a primeira partida no campeonato, o Atlético Goianiense por 1-0. O Botafogo tá fazendo 2-0 no Juventude com 14 minutos de jogo. E aí, neste momento, está tirando o Grêmio do G4 e indo a 6 pontos. E o Juventude parando com 4 pontos. O Botafogo vai atropelando o Juventude neste momento. O bom time do Juventude que venceu o Corinthians, empatou contra o Criciúma lá e agora vai tomando uma sapecada de 2-0 com 15 minutos de partida. Bom, o Campeonato Brasileiro será isso, trocação de pontos. O todo-poderoso, o Internacional, com Borré e companhia, perdeu pro Atlético Paranaense com um jogador a menos hoje. O Flamengo empatou com o Palmeiras, como eu já disse. O Grêmio, que perdeu na primeira rodada, mas venceu 2, já tá na 5ª colocação, tem 4 clubes com 6 pontos. Não dá para desistir do Campeonato Brasileiro tão fácil. Não dá para desistir do Campeonato Brasileiro, porque este campeonato será de trocação de pontos. Beleza? Renato, pela coletiva que deu ontem depois do jogo, deixou claro. Rafael Cabral chega para brigar por posição. O Renato disse, mas a gente perdeu um goleiro, precisava de outro, né? Tentou desconversar, foi um troca pelo outro. Então, mas ele disse que o Rafael não chega como titular. Para mim será titular no Campeonato Brasileiro. Já o Edenilson, pelo que ele fala do Edenilson, eu acompanho o Edenilson há bastante tempo, gosto dele e tal, titular absoluto. Chega como titular absoluto. Somente o Edenilson não será titular se o campo mostrar que o Edenilson não poderá ser titular. Mas o Edenilson chega como titular. Não sei se no lugar do Pavon, não sei se no lugar do PP no meio,
apesar que agora o Dodge, se confirmar uma boa partida na Argentina novamente, vai ser difícil tirar ele, mas o Edenilson chega para ser titular. O Pavon vai ficar de fora por 2 meses e quem vai jogar ali será o Edenilson, apesar que o Gustavo Nunes, mesmo deslocado, fez boa partida ontem. Mas fica claro, pela experiência do Edenilson, se ele pudesse jogar na Argentina, ele seria titular na terça-feira. O Campeonato Brasileiro será de trocação de pontos. Não dá para desistir do campeonato neste momento. Deixa o like, um abraço, valeu. Fui!